Fidelidade não é apenas a parte financeira. Nós tivemos 3 mensagens em que falámos especificamente sobre ofertar como um ato de adoração. Mas hoje eu queria falar sobre fidelidade em momentos difíceis da nossa vida. E queria lhe perguntar o seguinte: é fácil esperarmos? É fácil quando estamos numa situação em que queremos ver resolvido um problema, é fácil nós esperarmos? Podem-me dizer assim: bem, depende da espera, certo? Há umas que me irritam profundamente. Os irmãos já foram ao supermercado com pressa para comprar alguma coisa e repararam que não tinham dinheiro e precisaram de levantar dinheiro, ok? Quem é que lá está no multibanco? A senhora de chinelos, óculos na cabeça, com um monte de envelopes para pagar contas. Então, ela decidiu pagar as contas exatamente naquele momento em que nós precisamos de levantar dinheiro para comprar algo que estamos a precisar para ontem. E ela paga a primeira conta, descontraídamente, paga a segunda conta, descontraídamente, e o calor começa a subir, não é? Não sei se é convosco, mas comigo é assim, começa-me a subir, começa pelos pés, começa-me a subir assim um calor por dentro e tal, e eu espero que aquela seja a última conta, e ela saca de mais um envelope e tal, e a fila começa, e eu começo-me a mexer, não é? Não sei se é convosco, por mim irrita-me profundamente. No final das contas, a senhora lembra-se de tirar os saldos. Tira os saldos e tal, dos 2 cartões que trouxe, e só depois é que levanta dinheiro. E passa por nós tranquilamente como se nada tivesse acontecido enquanto nós estamos a ferver. Pelo menos comigo é assim, é um defeito meu, mas este é um tipo de espera que irrita profundamente, mas que não é assim uma coisa muito grave, porque não altera a nossa vida. Quanto muito chegamos atrasados a algum sítio que pensávamos chegar mais cedo. Há outras esperas, por exemplo, e essas são bem mais difíceis, quando nós temos um querido nosso numa sala de cirurgia. Aí as coisas já são mais complicadas. Eu lembro-me uma vez de uma espera que fiz na sala de um hospital. Estava com uma irmã da igreja, estava a ser operada a sua mãe, e a mãe era idosa, tinha uma saúde muito fraca, os médicos não tinham concordado todos em operá-la, porque não sabiam se o coração dela ia subsistir, e ela ia levar uma prótese, só que ela tinha osteoporose, e também ninguém sabia se era possível ou não, mas a opção era ela ficar acamada. Eu vi aquela gente a orar muito ao Senhor, ela e o marido a orarem, vi os médicos a dizer que não faziam a operação, e depois de um momento para o outro eles mudaram de opinião e fizeram a operação, e nós estávamos ali na sala de espera, e aquelas horas, não me lembro exatamente quanto tempo foi, mas pareceu uma eternidade. E nós não sabíamos se a prótese ia ser posta, não sabíamos se o coração da irmã ia subsistir, e aquele tempo foi mesmo, foram meses que nós passámos ali. Não foi fácil. Pela graça de Deus, abriram-se as portas, saiu alguém que nos disse: está tudo bem. E como se fosse uma pedra de moinho que saísse de cima de nós, e respirássemos fundo, e foi um motivo de orarmos ali e darmos graças a Deus. Há outro tipo de esperas. Por exemplo, quando nós desejamos ou queremos que o Senhor nos faça alguma coisa e parece que nada acontece.
E nós oramos sabendo ou crendo que é da vontade de Deus, mas não acontece o que nós esperamos. Eu lembro de uma vez estar no seminário e cheguei à biblioteca e estava lá um irmão completamente no poço, no fundo do poço. E ele estava sem esperança alguma. Ele dizia-me que tinha deixado tudo para estudar, inclusive tinha abdicado o seu sustento para estudar, para servir ao Senhor. E o curso ia adiantando-se e ele não tinha nenhum sinal que alguma igreja se interessasse por ele. Muitos tinham convites para irem pregar a igrejas, ele não tinha convite nenhum. E naquele dia, o que o segurou ao ministério, ao futuro ministério que ele viria a desempenhar, foi a voz que o Senhor lhe tinha dito, que o queria na sua seara, na sua obra. E nós conversámos. Eu dei-lhe testemunho das indefinições da minha vida. E no final ele lá ficou com um bocadinho mais de esperança e de facto confirmou-se o que eu lhe disse. Eu disse-lhe, olha, se Deus te chamou, Deus não se vai esquecer disso. No tempo certo virá o ministério que Deus tem para ti. E isto concretizou-se. Ele hoje é pastor numa igreja e tem servido ao Senhor fielmente. Mas há momentos em que não é fácil esperar, em que a indefinição é grande, em que as circunstâncias são assustadoras, em que parece que nada está nas nossas mãos, que está tudo descontrolado, que não sabemos o que devemos fazer, se agimos de uma maneira, se agimos de outra, e oramos ao Senhor e às vezes parece que nada acontece. Será fácil ser fiel nestas ocasiões? Já sentiu dificuldade em ser fiel ao Senhor nestas circunstâncias? Quando pediu muito tempo por uma coisa e essa coisa não aconteceu? Gostava de vos falar sobre esperar em Deus com fidelidade e peço-vos que abram as vossas Bíblias, primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Vamos ler o texto, mas vamos pedir ao Senhor que nos dirija nesta leitura. Senhor Deus, te pedimos que o teu Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração. Em Cristo, Senhor, nós oramos. Amém. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. E os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isto, os hebreus. E todo o Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então
O povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal e reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Imaginem agora, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns hebreus passaram o Jordão para a terra de Gad e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Israel tinha passado de uma teocracia para uma monarquia. Israel tinha desejado um rei como tinham as outras nações. E o Senhor permitiu que isso acontecesse. Então, o profeta, o juiz, o sacerdote Samuel ungiu a Saul e abdicou da sua liderança sobre o povo. A escolha de Saul não foi com discernimento espiritual. Não foi numa perspectiva espiritual, mas humana. Pela descrição que nós temos nas Escrituras, Saul era um belo exemplar de um homem. Era alto, bonito, forte, tudo aquilo que as meninas desejam para casar. Tudo não, mas uma parte. Então, aquele homem zarrão era exatamente o protótipo de rei que os judeus achavam que devia estar no trono. Mas as aparências iludem, porque Saul não foi, ou nunca foi um rei com um coração disposto a obedecer ao Senhor. A fé dele não era inegociável. Ele não tinha o Senhor Deus como a prioridade da sua vida. A postura de Saul diante do Senhor nunca foi submissa. Ele jamais viu a liderança do seu povo como uma missão espiritual. E se nos momentos de vitória estas fragilidades podem ser disfarçadas, nos momentos de dificuldade elas vêm todas à luz. Elas são descobertas. E como lemos, Saul era rei há 1 ano e organizou o seu exército com 3.000 homens. 2.000 estavam com ele nas regiões em Micmas, na região montanhosa de Betel, e os outros 1.000 estavam com o seu filho Jonatas. E o texto diz-nos que Jonatas, com o seu exército, venceu uma guarnição de filisteus. E tal foi a vitória que todos os filisteus souberam o que é que tinha acontecido. Porque naquela guarnição, o líder da guarnição filisteia era o principal líder dos filisteus. E Jonatas venceu-os e aquilo foi uma vergonha para aquele povo. Mas pior ficou quando o rei fanfarrão começou a tocar trombeta a dizer o que é que tinha acontecido. Nem disse que foi o filho que venceu, disse que a vitória foi dele próprio. E mandou que a trombeta da vitória percorresse todo o Israel para declarar que Saul tinha vencido os filisteus. Então, pior que a derrota foi a humilhação que os filisteus sofreram com este anúncio. Havia aqui um problema sério. É que os filisteus eram bem mais fortes do que os judeus, do que os hebreus. Os irmãos virem no versículo 19, vão ver que em Israel não havia um ferreiro. E
não havia espada nem lança. E no 22 diz que só Saúl e Jónatas tinham armas de guerra. Então, quando um judeu quando um hebreu queria amolar uma enxada, tinha que pedir por favor aos filisteus, que tinham o monopólio do ferro e dos artífices do ferro, para poderem amolar uma enxada. Então, o exército de Saúl não era um exército apetrechado, mas os filisteus tinham armas para todos os seus homens. Os filisteus eram mais poderosos, eles tinham o monopólio do ferro nesta altura. E foi uma humilhação ouvir a fanfarronice de Saúl. Então, versículo 5, nós lemos que reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel e trouxeram a carga toda. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma infantaria, homens a pé, a perder de vista, como as areias do mar, da praia. Quando isto aconteceu, quando Saúl viu a situação dramática que estava, ele não chamou só aqueles 3.000, mas chamou todo o povo para se juntar a eles, a ele. Só que o povo percebeu na situação dramática em que estava. E então o povo ficou completamente apavorado. Estavam destroçados, estavam cheios de medo. E começaram então a fugir, a desertar. E o texto diz-nos que eles foram para grutas, buracos, não é? Esconderam-se em rochas, em esconderijos, tudo o que era sítio para se esconder, o povo se escondeu. Então, todos os dias, o exército ia ficando mais pequeno, porque as pessoas sabiam que não havia hipótese alguma de lutar contra os filisteus. E tinham razões, porque eles estavam ali para destruir o povo de Israel. Há aqui uma situação interessante neste texto e tem a ver com o versículo 8 do capítulo 10. Se quiserem andar um pouco mais para trás, vão ver que Samuel, profeta de Deus, tinha dado uma ordem a Saúl que esperasse por ele 7 dias. 7 dias, Saúl não poderia fazer absolutamente nada, até que Samuel chegasse e oferecesse os sacrifícios ao Senhor, e só então, com o favor de Deus, eles poderiam avançar para a batalha. O povo estava assustado, o povo estava desesperado, o povo estava-se a esconder. À porta deles estavam 6.000 cavaleiros, 30.000 carros, e infantaria a perder de vista. E não havia nada a fazer até que chegasse o profeta para oferecer os sacrifícios. Então passa o primeiro dia e o povo começa a desertar. O povo está em pânico, o rei não pode fazer nada e a ameaça continua às portas de casa. Passa o segundo dia, não se vislumbra o profeta, o povo continua a fugir e a esconder-se. O terceiro dia, a ameaça é maior. O exército está mais pequeno, não há profeta e os filisteus continuam prontos para atacar. Chegamos ao quarto dia. No quarto dia, mesmo que Saúl tivesse um fiozinho de esperança que Samuel chegasse mais cedo, isso não veio a acontecer. O exército estava mais pequeno e a ameaça continuava no mesmo sítio. Quinto dia, muitos já tinham desertado, o profeta não tinha dado sinal algum, e o medo e o pânico do povo
estava cada vez maior. 6º dia, o exército estava bem mais reduzido. O profeta continuava ausente, não tinha chegado a Gilgal. E a ameaça estava ali à porta de casa. Finalmente chegou o 7º dia. Chegou o 7º dia. E imagino, quando amanheceu, Saul terá dito: chegou, é hoje, é hoje. Cada dia que passava era mais difícil vencer os filisteus. Então Saul esperou 7 dias, esperou até ao 7º dia. E com certeza, se era impossível vencer os filisteus no primeiro dia, no 7º dia seria muito mais impossível, seria completamente impossível numa perspectiva humana. Saul conseguiu esperar 7 dias sem fazer nada. Ele conseguiu suportar as críticas, estavam naquela situação por causa da fanfarronice dele. Ele conseguiu suportar a fuga dos seus homens. Dos 3.000 ficaram 600 com ele. Ele conseguiu suportar a ameaça perto do seu acampamento, mas tinha chegado o 7º dia. E o profeta tinha dito que chegava ao 7º dia. E Saul acordou e foi ao seu acampamento e não havia profeta. Então Saul perdeu a paciência. Versículo 8, versículo 9. Esperou Saul 7 dias, chegando o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Naquele dia, aqueles que esperavam pela última esperança que o profeta chegasse, também quando não viram o profeta, também eles foram embora. Eu consigo compreender as dificuldades de Saul. Tinham chegado os 7 dias, Samuel estava atrasado, ele era o rei, ele era o líder, e ele tem que tomar uma decisão. Estamos a falar da sobrevivência da sua nação. Foi ele que os tinha posto na situação dramática em que se encontravam. O profeta, como disse, não havia chegado, o povo continuava a fugir, as hipóteses de sobrevivência eram cada vez menores. Ele sabia fazer o sacrifício. Ele achou que podia pedir a proteção de Deus, o favor de Deus, para então começar a lutar com os filisteus. E ao 7º dia, depois de ter suportado toda aquela espera, ele pediu que trouxessem os animais. E ele mesmo ofereceu o sacrifício. As circunstâncias, o tempo, a pressão, a falta de fé ou falta de fidelidade venceram Saul. Numa perspectiva humana, talvez fizesse sentido ir para a guerra o quanto antes. Quanto mais cedo, melhor. Mas a verdade é que Saul deu mais importância às circunstâncias do que ao que Deus tinha dito. Não lhe era permitido fazer os sacrifícios só ao sacerdote. E o profeta, aquele que era a voz de Deus, aquele que era a boca de Deus para o povo, tinha dito que ele não podia fazer absolutamente nada, até que ele chegasse. Então, a voz do profeta, nesta altura, era exatamente a voz de Deus. O cansaço, a espera, levou Saul a fracassar. Como se costuma dizer, Saul morreu na praia.
Vejam o versículo 10, o versículo 13. Mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Eis que chega Samuel. Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar. Imaginem essa situação. Samuel perguntou: o que fizeste? E respondeu Saúl: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham juntado em Micmas, ele disse comigo, disse cá com os meus botões: olha, agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Forçado pelas circunstâncias, ofereci os holocaustos. As circunstâncias eram tão assustadoras, tu não chegavas, o povo ia-se embora, e olha, eu fui obrigado a desobedecer. Então disse Samuel a Saúl: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor, que o Senhor te ordenou. Já agora, versículo 14, não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e que já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste que o Senhor te ordenou. É interessante, não é? A vontade de Deus, ela não muda perante as nossas circunstâncias. Quantas vezes, se calhar, já tivemos na situação de Saúl, em que nós oramos ao Senhor, em que nós pedimos ao Senhor, e as coisas aparentemente não estavam a mudar, e nós estávamos ali entre a espada e a parede, faço, não faço, avanço, não avanço, mantenho-me fiel, firme no Senhor, ou vou procurar o meu atalho para safar a minha situação? Já se sentiu assim? Em que as circunstâncias começam a apertar e nós começamos a espiritualizar as soluções quando sabemos que aquela não é a vontade de Deus? Foi isto que aconteceu com Saúl. Saúl estava numa angústia profunda. Saúl estava assustado. Ele nunca deixou de acreditar em Deus, mas achou que podia resolver as coisas da maneira dele próprio. E o Senhor naquele dia teria confirmado o seu reino. E o que o profeta lhe disse é que a partir daquela altura Deus tinha escolhido um outro rei para o substituir. Por vezes parece que não há mais nada a fazer, que não há outra forma, que Deus não está a ver o que nos está a acontecer. Parece que Deus não vai fazer nada. Por vezes podemos pensar que a vontade de Deus é que sejamos mesmo nós a oferecer os holocaustos. Ou seja, sermos nós próprios, da nossa força, na nossa carne, a querer resolver os problemas. Porém, a vida com Deus é uma vida de fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. A vida com Deus implica sermos fiel diante das circunstâncias, mesmo quando elas são assustadoras. Mesmo nas crises da vida, a nossa fidelidade não é negociável. Agir com fé é ter a certeza das coisas que não estão debaixo do nosso controle. Pode parecer imprudência, mas não, é a certeza de que Deus é bom e que Deus cuida de nós.
A fé implica ter certeza naquele que tudo pode, naquele que tem toda a sabedoria, naquele que é imutável e que se revelou aos homens como um Deus que é amor. Deus é sempre confiável. Jamais somos surpreendidos negativamente por Deus. Ele revela-se como um pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos e sabe o que necessitamos ainda antes de lhe pedirmos. Em Jesus aprendemos que a missão pode ser assustadora, mas nós devemos confiar no Pai. Jesus também se assustou. Antes da crucificação ele orou e disse ao Pai: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E naquela altura dramática, o Senhor, Deus Pai, lhe enviou um anjo para o confortar. E Jesus não desistiu quando foi pregado naquela cruz. Nem quando o pecado dos homens foi despejado sobre a sua vida. Nem quando a ira santa de Deus o fez enfermar, o fez sofrer pela culpa de todos nós. Mesmo assim, Jesus não desistiu e manteve-se fiel. Ele não quis tomar aquela bebida que era um analgésico, aquela droga para amenizar a sua dor. Ele passou o Calvário em consciência, em profunda dor, mas ele não desistiu, para que um dia nós fôssemos filhos e pudéssemos viver fielmente com o Senhor Deus. Jesus também nunca nos escondeu que por vezes viver era difícil. No mundo tereis aflições. Palavras de Jesus. Mas também nos disse: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muitos cristãos desistiram de ser fiéis porque as respostas não vieram no tempo que pensavam ser o tempo certo. Ou porque as respostas não foram aquelas que desejavam ouvir. As dificuldades, os obstáculos da vida, as limitações, as circunstâncias por vezes assustadoras, tiraram a fé de muitos. A sensação de que já passou muito tempo, de que não há nada a fazer, de que Deus não está comigo, pode nos levar a percorrer caminhos de atalhos. Abraão, lembram-se? Teve um filho com a sua escrava Agar. A sua esposa riu quando o anjo anunciara que ela iria ser mãe. Deixou de acreditar. Eu já vi muitas pessoas, queridos, a desistirem de servir ao Senhor por causa das dificuldades que surgiram. Já vi jovens crentes e pessoas mais maduras que esperavam casar no Senhor e que desesperaram e acabaram casando com pessoas que não tinham a mesma fé. Eu já vi crentes que desistiram de orar por um motivo ou por alguém porque a pessoa não se converteu. Eu já vi maridos e esposas a desistirem dos seus casamentos porque achavam que não havia mais nada a fazer, estavam cansados. Eu já vi pais que perderam a esperança na vida dos seus filhos e colecionavam desgraças e mais desgraças. Já vi irmãos fiéis que se deixaram corromper pelas pressões profissionais. Até já vi pessoas a desistir delas próprias. Nunca vi Deus a desistir de ninguém. E também já vi muitas pessoas, muitos crentes fiéis, que apesar das circunstâncias serem as mais difíceis, mantiveram-se firmes no Senhor. E talvez estes sejam a maioria. Isso o Senhor disse àquela igreja em Apocalipse que sofria perseguição: ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
o nosso tempo às vezes não é o tempo de Deus. Sabe o que aconteceu nesta história? Aquela ameaça, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, infantaria a perder de vista. Se lerem em casa com calma, vão ver 2 homens, Jónatas e o seu escudeiro, decidiram entrar pela guarnição dos filisteus. E eles vão matar 20 homens. E criaram uma confusão tal no arraial dos filisteus que eles começaram-se a matar uns aos outros. E quando as sentinelas de Saul, que não sabiam da ida destes dois homens aos filisteus, deram conta, começaram a ver aquela multidão a desaparecer. E foram também atacá-los. E aqueles que se tinham escondido saíram das grutas e das cisternas e também foram ajudar. E aquela ameaça terrível desapareceu. Israel venceu. Deus usou 2 homens para fazer isto. Significa que Samuel chegou no Kairós de Deus, no tempo de Deus. Era preciso manter a fé. Porque não há circunstância que esteja fora da soberania do nosso Deus. Marta e Maria também pensavam que tinha sido tarde demais. Mas no tempo de Jesus, o seu irmão voltou à vida. O que eu quero dizer aos irmãos é que vale sempre a pena confiar em Deus, porque Deus não deixa de ser bom. E mesmo aqueles que chegam a morrer pela fé, do outro lado do pano, recebem a coroa da glória, a coroa de Jesus. Muitas vezes as dificuldades estão à distância de uma ordem do nosso Deus. E há quem perca bênçãos porque não se manteve fiel. Na altura da dificuldade, talvez o mais certo seja dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Ele nos ajude a vencer ou a suportar as circunstâncias. Jamais alguma circunstância será razão suficiente para nós trairmos o nosso Deus. Que o Senhor a todos fortaleça. Amém.